Olá, mais uma vez, agradecida ao nosso Criador por estar aqui. Já estava com saudades. Hoje eu quero começar este programa, Neide Regina, transformando você. E quero tecer os meus agradecimentos a Deus, o nosso Criador, ao canal Barueri.live, ao nosso querido CEO da TV Barueri, o senhor Randall, e quero também agradecer a equipe técnica, o de nosso diretor Aloísio, e também a Digital 5, os meninos e meninas que trabalham nos bastidores. E quero agradecer também ao senhor Joel, que é o nosso diretor comercial. Neide Regina agradece e a sua participação neste programa. Hoje eu quero começar a falar um pouquinho de um transtorno de personalidade. Eu quero falar um pouquinho do narcisista. Quem é o narcisista? É aquele que a tua imagem e o seu ego é acima de tudo. É aquela pessoa, tem uma diferença entre admirar e ser um narcisista. Tem pessoas que nos admiram, mas quem te admira, ele aceita o que você tem, o que você conquistou, mas ele não quer tirar de você para ter. E os narcisistas, eles amam manipular pessoas. Aí me perguntaram essa semana, Neide, narcisismo é só no relacionamento amoroso? Negativo. No seu trabalho, com a sua liderança, na escola, na sua família, no seu grupo social, os narcisistas estão por toda a sociedade. E eles amam quando eles manipulam você e te colocam medo, fazem de você refém. Por exemplo, esse momento difícil que nós passamos, de doenças, de tanta coisa, não foi o medo que liderou? Nas escolas, a violência não é o medo que tem liderado? Um líder no trabalho, quando ele manipula seus funcionários e coloca medos, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu cargo. Então, fique atento. Narcisistas em ação estão por todos os lados. Mas eu sempre costumo dizer que Deus é maravilhoso, é perfeito. Quando nós temos pessoas com um desvio de comportamento e personalidade, toda dor traz um recurso. E nós temos pessoas que são solidárias, pessoas que acreditam no elemento humano, pessoas humanizadas, pessoas caridosas e pessoas que dão oportunidade. E hoje, o nosso convidado tem todas essas características do reverso. Então, eu fico muito agradecida a Deus pelo equilíbrio que o Senhor causa na natureza e nos dando pessoas humanizadas. Hoje, o nosso convidado é muito especial. Na minha vida, foi um divisor de águas. Primeiro Deus,
Mas eu sempre costumo dizer, Deus é o Deus do impossível. O que é possível, Neide Regina tem que dar um passo e fazer. E você que está em casa também tem que dar o seu primeiro passo. E hoje nós estamos aqui, eu estou dando esse passo para bater um papo com essa pessoa tão importante. Por quê? Nós temos o tripé da sustentabilidade social. E qual é o tripé? O povo, que somos nós, que somos representados. O poder político, que vem prefeitos, vereadores, deputados, e assim nós vamos seguindo na hierarquia. E nós temos depois o terceiro pilar, que é o poder das empresas, as empresas privadas. E depois nós temos as ONGs, as associações, as OCIPs e outros órgãos mais sem fins lucrativos. E nós temos também o quinto pilar, que são as igrejas. E eu, Neide Regina, juntamente com a minha equipe e a minha plateia que está aqui, que depois eu vou apresentar para vocês, nós resolvemos cirandar entre estes 5 pilares. E aí, quem que eu encontro? Uma pessoa também que com 5 pilares também desenvolveu. Uma pessoa que dá oportunidades para o outro. Uma pessoa humanizada na essência, que hoje nós necessitamos muito disto. O nosso tema de hoje é política. Tem pessoas que dizem assim, Neide, eu não gosto de política. Mas esta pessoa não sabe quando ele nasceu, começou uma política com o seu nome. Ah, eu quero Maria, eu quero Josefa. E geralmente, os homens, o nome que eles querem colocar nas filhas são de ex-namoradas. Fiz uma pesquisa, descobri isto. Descobri isto. Olha só, o nosso convidado aqui falou que isso é polêmico. Isto é política. É polêmica. Um gosta do azul, outro gosta do amarelo, outro gosta do verde. Mas eu tenho que respeitar as cores. E para falar de política, ele fez, na sua formação acadêmica, direito político. É CEO da CIT. É coordenação, inovação e tecnologia. Conosco, recebam com muito carinho esta pessoa, este amigo, Randall. Seja bem-vindo, amigo. Nem mereço tanto, viu? Merece. Depois de que você falar tudo isso, eu nem vou falar mais nada. Não, mas olha Obrigado só. pelo convite. Todos os meus convidados, nós queremos saber um pouquinho de você. E eu tenho te acompanhado, Randall, porque quando eu falo assim, que a gente chega num ponto da nossa vida, a gente se torna magnético. E aí você é atraído por pessoas que têm mais ou menos interesses em comum. E eu gostaria, Randall, você sabe o significado do seu nome? Que o seu nome é Jonathan. Você prefere ser chamado de Jonathan ou de Randall? Olha, eu vou contar uma história primeiro. Jonathan sei um monte. E várias pessoas me chamam de Jonas, Jonathan, Jô. Então, eu adotei o nome
política do meu pai, que era João Randall. E então eu prefiro chamar de Randall porque Randall só tem eu. Alguém conhece um Randall, outro Randall além de mim? Não. Não. Mas Jonathan tem um monte, né? Jonas, Jonathan. Então eu prefiro ser chamado de Randall. O Randall, eu sei que significa lobo protetor, né? O Jonathan, você acha aquele que é enviado por Deus, não é isso? Uma coisa assim? Dado por Deus. Dado por Deus, é isso aí. E pessoa de uma mente brilhante e inteligente. Isso é modesto de você. Nem tanto. Nem tanto. Olha só, hein? Você veja bem, Randall, todas as vezes que falam, você falou que adotou, né? José Randall, que é João o Randall, né? João Randall, que é o nome do seu pai, que você agregou. Mas você veja bem a importância de tudo isso. Os judeus, por que eles são bem-sucedidos? O judeu não faz nada. Se ele vai fazer aula de música, ele vai lá no pai dele e fala: pai, qual o professor de música que você me indicaria? Isso mesmo. Segue o caminho do pai. É quem já teve experiência para viver, né? As minhas amizades, normalmente, Neide, são pessoas mais velhas, que estão um pouquinho mais na frente do que eu. Porque com elas eu erro menos. Já passou por onde eu estou passando. Então, e você tem uma orientação dessas pessoas, pai, mãe. E tem um provérbio que fala, honra pai e mãe para que seus dias prolonguem na terra e que tudo vá bem. Isso é uma promessa que eu invoco na Bíblia. Eu falo, tá na Bíblia, está escrito, meu pai me ensinou isso. É para mim. É para mim, então é o seguinte, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Eu quero que tudo vá bem e tudo que eu colocar a mão que prospere. Então eu faço prova daquilo que eu aprendi. Sim. Então eu procuro sempre honrar e invocar a Bíblia. Ó, se está escrito. Veja bem como é importante um pai e uma mãe. Eu sempre falo, o pai, ele veio para mostrar o caminho para o filho, porque a mãe, ela sempre traz o filho aqui, com ela e sempre protegendo. Mas o pai não, ele vai abrindo os caminhos. E olha que interessante, a tua vida. Randall, fala um pouquinho para nós dessa construção sua. Eu sei que você fez lá política, tudo, mas como que nasceu esse desejo ardente seu, voltado para a política? Olha, eu herdei isso do meu pai, né? Assim, como você disse que política, a gente desde que nasce já é uma política. Então eu vim de família cristã, né? Meu pai pastor, avô pastor, meu avô foi caseiro de igreja, então sempre a gente teve que lidar com pessoas. E a igreja, a primeira formação política nossa é a igreja. Sim. Né? Você fazer parte de um grupo, eu fui líder de jovens da igreja, muitas vezes fui líder de louvor na igreja, então isso é uma política, né? Você acaba, sempre os lugares onde eu passei, de forma natural, exerciam a liderança. As pessoas acabam acompanhando você, né? Então, essa formação de família, igreja, né? Foi conduzido de forma natural. Meu pai, por pregar em muitas igrejas, ele foi convidado pelo médico da minha mãe, né? No pré-natal da minha irmã caçula. Minha mãe estava no 5º filho. O médico dela era candidato a prefeito na época. E meu pai, sempre muito ciumento, né? Faleceu faz 4 anos. Mas parece ciumento. Então, todas as consultas com o ginecologista ele ia. Com certeza. Né? Homem sábio. Não era ciumento, era sábio. Então ele ia. E ali, como ele pregava em igreja, estava muito conhecido, o candidato na época prefeito falou: Randall, você não quer ser candidato a vereador? Como funciona isso? Aí meu pai tem que filiar as pessoas, participar de uma convenção e tal. E aí meu pai foi para a política. A primeira foi eleição em 88, eu tinha 11 anos de idade. É a minha primeira memória assim, que eu lembro de política. Eu, por ser filho mais velho, ser um pouco mais... Sempre fui mais atirado que meus irmãos, né? Dei mais trabalho que meus irmãos também. Porque eu sempre queria descobrir coisas novas. Então a tarefa do meu pai era me levar para os lugares para dar uma aliviada em casa com a minha mãe, porque não era fácil. E aí eu acabei
viver nesse ambiente político desde garoto. Né? Meu pai se elegeu, foi secretário de esporte, eu sempre acompanhando ele. Então, acho que talvez esse DNA dele, né? Essa vocação política, vista em um outro líder político na época, que era o Dr. Milton Chagas, na época que eu era prefeito, eu vim herdando isso. Então, para conviver isso, eu sempre entendi que a política é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Né? Então, vocês entenderam por que ele está aqui? Transformando você. Eu também acredito nisso. A política de forma usada correta, né? E ela vai transformar a vida de qualquer pessoa, qualquer ato seu. Eu estou lá, estou secretário de Inovação e Tecnologia do prefeito Furlan. Então, no momento que a gente implanta um prontuário eletrônico na saúde, por exemplo, que a minha função é essa lá, eu estou mudando a vida de alguém lá na ponta. Com certeza. Né? Para dar qualidade de vida, para o diagnóstico ser mais rápido, correr mais tranquilo a documentação de saúde. Então, e a hora que casa esses dados com a educação? Exatamente. Então, aí transforma mais ainda. Saúde, educação, segurança, infraestrutura. Essas bases da nossa sociedade, né, que vai andando entre os pilares que você citou aí, tudo é política. Então, é a arte de se conversar, de falar, dialogar. Né? Eu vi você falando aí das pessoas que não pode ter medo, né? Tem pessoas que causam medo no outro. Eu sempre digo isso para as pessoas. Até uma pessoa que eu conhecia, eu falava para ela, olha, você tem que adquirir o respeito por você. Eu falava, não, eu quero que as pessoas tenham medo de mim. Eu falava, não tem que ter medo de você. Já ouvi muito isso também. Não é medo, tem que ter respeito. Porque o medo, se eu tô com medo... Principalmente os pais, né, quando vão educar os filhos, sempre falam isso. Imagina só, se eu tenho uma arma e alguém vai brincar na minha casa para me assustar. O meu medo me faz dar um tiro na pessoa. É o medo. Mata. E aí isso também vai para o subconsciente, né, Neide? Com certeza. Porque faz parte da educação, vai crescendo, vai esquecendo, mas isso fica. Aí serve esse exemplo que ele falou, a pessoa segue como medo ao invés do respeito. Quando vai para o mental, ele baixa o seu sistema imunológico. Exatamente. Te adoece. Isso. E acontece muito em relacionamento também, o medo. E a gente vive numa sociedade muito doente. Muito doente. Casamento doente, pais doentes. Eu estava falando numa outra entrevista sobre o que aconteceu aí naquela escola que o rapaz invadiu lá e tal. Sim. E aí, na sequência, começaram a espalhar medo. Nos pais. Sempre o medo. Que alguém vai fazer um ataque e tal nas crianças, as crianças iam para a escola. Esse transtorno que levou... Paralisou. E você vê. E é uma coisa que não é caso de polícia. É caso de família. Isso mesmo. Porque os pais têm que olhar o que o filho tem na bolsa. Eu lembro que quando minha filha era pequena, eu sempre... A gente comprava no início do ano lá o material escolar e eu olhava no estojo dela que tinha uma caneta diferente. Eu falava, filha, e aí? O que é isso aqui? De onde é? Pai, eu troquei com fulana. Uhum. Quem é fulana, filha? Vou lá na escola falar com ela. Não, pai, pode falar, eu troquei com fulana. Hoje, os pais vê o filho chegar com uma moto zero em casa e perguntam como ele conseguiu. É verdade. Tem um iPhone de última geração. Então, um telefone de última geração custa, sei lá, 10 mil reais. O pai não pergunta. Ué, como que você conseguiu isso aqui? Então, nós vivemos numa sociedade com muita dificuldade e os pais têm o quê? Medo de perguntar para o filho como você conseguiu. E aí eles falam assim, Randall, eu da educação, né? 35 anos na educação aqui em Barueri. Ai, olha, hoje eu não posso corrigir meu filho por causa do conselho tutelar. Eu falei, não é assim. Não é assim. Corrigir, sim. Você não pode espancar o seu filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim. Né? Minha filha hoje tem 24 anos, mas quando ela tinha uns 6, 7 anos, que eu pegava mais pesado com ela falava pra mim isso. Vou denunciar você com o conselho tutelar. Eu falei, vai lá, filha. E fica por lá mesmo, vai lá pra você ver. Hoje os pais têm medo, ai meu Deus, que ele vai embora. Não, gente.
Você acredita, Randall? Eu fui dar uma palestra numa escola lá em Minas Gerais e a repórter, a pessoa que veio cobrir o evento, ela falou assim, o que você vai falar, professora Neide? Eu falei, eu vou fazer um desafio para os professores e para os pais. Ela falou assim, eu ia cobrir e eu ia embora. Não, eu vou ficar até o fim. Aí ela contou uma história. Um policial, ela ia atravessar a rua, o menino correu, ela pegou na mão dele, o policial, mãe, o que você está fazendo? Ela falou, fala para ele, filho, o que eu estou fazendo? Aí o filho virou para o policial e falou, minha mãe está me corrigindo para você não bater em mim no amanhã. É isso aí. Futuramente. Aí ele falou, mãe, desce o sarrafo. Então, o Mário Sérgio Cortella, ele fala, Randall, É tudo a forma de quando falar você também. perde, é porque o seu argumento é fraco. Sabe, eu nunca apanhei do meu pai. Minha mãe já teve umas chineladas, umas cintadas dela já, mas meu pai eu nunca tinha apanhado. E meu pai, ele tinha uma autoridade sobre mim. Que era bastar minha mãe dizer, vou contar pro seu pai. Pronto. Acabou. Eu não fazia mais nada. E ele nunca te bateu. Nunca me bateu, mas meu pai tinha autoridade sobre mim. Uhum. Na igreja, quando eu tava lá bagunçando no pátio, o diácono falava, viu, vou falar pro seu pai. E quando eu vi o diácono falando com meu pai, Você já achava que já era dormia dentro do carro. Aí minha mãe falava, não, bem, deixa ele aí, tá dormindo. Ele me carregava, ficava na O cama. olhar já dava Aí eu lá medo. só no... Eu morrendo de fome, todo mundo jantando, eu dormindo. Porque se eu acordasse, eu ia Não. apanhar. Não, você citou um fato que eu falo. Pai, mãe, eu fui mãe, né? Criei minhas filhas sozinha, 3 filhas. Mas nós já temos autoridade. Agora basta saber como nós vamos exercê-la. Não, e uma coisa que você falou interessante aí. Quando tá falando de pai e mãe, né? E você exerceu a função de pai e mãe, autoridade não quer dizer que você tem que ter um pai, porque não tem um pai, porque virou isso que não tem um pai. Não é isso. Não. Né? É a autoridade. Tem uma então, referência. uma referência. Quando você tem essa função, e muitas mães é pai e mãe hoje. Não é por escolhi ser pai e mãe. Não, a vida aconteceu alguma coisa e virou pai e mãe. Mas ela impôs uma autoridade de pai e mãe. Pai e mãe. E é tão interessante, Randall, que é a essência do que você falou aí. O temor a Deus. É isso aí. Quando meu marido, nós nos divorciamos e ele foi, e eu fiquei com as meninas, eu falei, meu Deus, eu serei responsável por essas 3 meninas. E meninas, Randall, eu fui uma mãe tão dura, que quando elas fizeram 18 anos, eu fui pedir perdão. Aí o que eu ouvi das minhas filhas? Mãe, graças a Deus que você foi essa mãe, porque olha o que nós somos hoje. É isso mesmo. Então, nós já temos, você em casa, você já tem autoridade sobre seus filhos, já foi te dado. O homem é o provedor da casa, é o pai, né? Você é a mãe. Sem nós, mulheres, que esse mês é o mês de maio, o mês das mulheres, o mês das noivas. Mas o mês das mulheres é todos os meses. Todos os meses. Todos os dias. Eu sempre falo, Randall, quando se escolhe um dia para privilegiar uma classe, alguma coisa de errado tem aí. É isso aí. Porque deveria de ser todos os dias. Isso Né? aí. Mas do lado de grandes mulheres, tem grandes homens. É isso mesmo. Aí todo mundo, por que o Randall hoje? Porque a política, ela não tem sexo. Aliás, as mulheres precisam tomar aí a sua posição e impor essa autoridade. Estou vendo aqui a nossa futura vereadora aqui, ó. Sim, a tia Helena, nossa. presidente da Eu sempre SEBER. incentivei ela a dizer, tia Helena, vai ser candidata, é importante. Quantos cooperados você tem? Eu tenho 200. Vezes 10 cada um, já deu 2.000. E hoje elas têm 800, Randall. Então, eu falo que as mulheres têm que tomar o lugar dela, né? E que, na verdade, a política ela é machista. Tá? Sim. Na verdade, a política,
No entanto, que tem cota para mulheres, né? Sim. Tinha um programa aqui na TV que a Adélia fazia que mulher não é cota. Né? 30% de qualquer partido tem que ter mulheres. Então, acho que a mulher, isso mudou, graças a Deus, muito. Na Câmara hoje tem 4 mulheres. E fazia mais de 20 anos que não tinha mulheres na Câmara. Hoje tem 4. Então, as mulheres, elas têm um lado mais sensível, né? Um lado mais acolhedor. E elas têm que tomar o lugar delas na política. Mas eu sempre falo, Randall, que é muito importante uma equipe mesclada, masculino e feminino. Porque nós divagamos muito, nós vivemos assim. E os homens já são assim. Então vai dando um equilíbrio. É isso mesmo. Um equilíbrio. E eu sempre falo, nós reclamamos que os homens são machistas. Mas e nós? Como que nós nos posicionamos diante? E uma coisa, eu estava falando agora há pouco da questão da autoridade, né? A mãe ser pai também. Pai. Eu acho que o que dá mais autoridade para a mãe, no caso o pai, é o exemplo. Sim. Né? Então, os filhos são esponjas. O problema hoje é que os pais acabam... Sabe que tá devendo alguma coisa, então não quer cobrar, né? Porque já culpado, né? Já tá no SPC. Já tá entregando ali o tá ouro. No SPC. A Neide foi pedir desculpa com 18 anos, Neide. 18, com as minhas filhas, né? Elas fizeram 18 anos e eu fui pedir, porque eu falei, peguei pesado. Mas eu falei, era uma responsabilidade. Você pegou essa responsabilidade e essa culpa e nem era, né? Pra você ver, eu fui, na minha casa era proibido entrar televisão. Minha avó tinha feito um voto lá que na casa dela, minha avó morava com a gente. Não entrava televisão. Na televisão. Eu fui ter televisão em casa depois que eu casei. Antes eu não tinha. Mas nosso convívio familiar era tão bom que nunca fez falta. Nunca fez falta. Nunca fez falta. Randall, segure aí. O tempo passa tão depressa. Nós estamos na era de um metal que ele evapora, né? Eu preciso chamar os nossos comerciais. E você também não saia dali, porque os nossos comerciais são um bem necessário. Venham, comerciais, venham. Transformando você é um oferecimento de Divinas Festas, Mary Kay by Cristiliane, Casal Doce Suspiros, Menina Clara Makeup, Grafestas e Faculdade Unina. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Este programa está incrível, falando-se de política, mas o pivô da conversa de hoje, do bate-papo de hoje, foi o medo. E você, como que você se comporta diante do medo? Nós temos aqui o nosso professor, o doutor. Eu o chamo de Super Hugo, porque ele me chama de Super Neide. Esse é o Super Neide, Então, numa muito terra bem. de superes, Muito bem. todos nós somos super, o suprassumo de todas as coisas. Conosco, Dr. Hugo, recebam com carinho. Gratidão. Mais uma vez estamos aqui hoje, junto da Super Neide e também com a nossa presença especial do Super Randall. É isso aí. Bora lá, Super Neide. Dr. Hugo, Vamos lá. nós falamos do medo Sim, bastante. e não só eu, como o Randall também percebeu Sim. que o medo e pessoas que causam medo estão ficando à frente de uma situação. Como eu trabalhar ou controlar o medo, doutor Hugo? Você que trabalha com a neurociência, Sensacional. o que você poderia trazer? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos vocês aqui que nos acompanham ao vivo, né, no Super Transformando Você, oficial, junto da Super Neide. Então, nós temos grandes novidades para vocês, fiquem atentos na nossa super programação. E hoje eu consigo contribuir, junto da neurociência, né, o que será que a neurociência pode estar trazendo de associação, também de um conciliamento para vocês que nos acompanham aqui semanalmente. Como brilhantemente o Randall trouxe, agora no bloco anterior, o exemplo do que aconteceu na escola, né? E depois as outras escolas acabaram contribuindo com mais medo, sendo que tem que separar o joio do trigo aí do que é responsabilidade civil, sim, da polícia militar, da sua cidade, do seu estado, do seu bairro, e também o que é responsabilidade dos pais. Né? Você precisa olhar dentro da bolsa, dentro do estojo, né, no bolso do seu filho, da sua filha, e ver o que ele está levando da sua casa, se está voltando, né, se está indo a mesma quantidade, está voltando a mesma quantidade, porque as crianças também podem estar sendo coagidas pela questão do medo. Quando nós falamos de medo, a neurociência, a Neide e todos vocês que nos acompanham, eu vou trazer um dado importante aqui para vocês. Se você está com medo de barata, de uma formiga, de uma agulha, ou de atravessar uma rua, ou até mesmo medo de avião, para o cérebro não existe certo e errado, e o cérebro também não distingue essa questão da frequência, então, ou do tamanho da situação. Você pode estar com o tamanho do medo de uma formiga ou medo de um elefante. Para o cérebro é a mesma coisa. Medo. É medo. Simplesmente medo. Simplesmente medo. Veio essa palavra com essas 4 letras, M-E-D-O, medo, o cérebro vai cair para uma frequência ultra rapidamente, em 1 milésimo de segundo, ele desce para a frequência dos 100 Hz. Então, se você estava numa situação no seu cotidiano, no seu dia a dia, onde você estava extremamente confiante com você ou com a liderança que você faz parte, ou até mesmo se você é o líder da sua seção, da sua empresa, do seu network que você faz, de repente, a questão da confiança está na casa dos 270, até 300 Hz. Se você viu uma situação que mexe com você ou mexeu com a sua equipe, o cérebro seu e da sua equipe, em 1 segundo, ele baixa a frequência para 100 Hz, porque o cérebro não distingue o real do imaginado. Interessante, doutor Hugo, o seu e da sua equipe. Imagine um líder com medo. Ele gera a frequência do medo para todos os liderandos. Liderandos são as pessoas que estão ativas dentro da sua equipe. Liderados são pessoas que já passaram pela sua liderança. Você sabia disso? Então, um líder muito autoritário, ele acaba inconscientemente gerando e transpondo medo para
para os seus liderandos ou aqueles que até já desistiram e que se tornaram seus liderados. É muito comum hoje dentro das grandes instituições, sejam elas públicas ou particulares, privadas, né, no caso, as pessoas estarem passando pela síndrome do burnout ou pela síndrome do borderline. Borderline é quando você está na linha, em cima da linha. Se você olha para a direita, não tem o que fazer. Se você olha para a esquerda, também não tem o que fazer. Então a pessoa vive o tempo todo numa frequência, muitas vezes supernaide, você que está nos acompanhando, abaixo de 100 Hz. A frequência do medo é 100. Agora tem as outras, né, que eu posso contribuir mais adiante para vocês, e vocês vão entender quais são os não benefícios de um líder, às vezes, não preparado. E, infelizmente, o que está acontecendo no nosso país, Brasil, e até nos outros países, profissionais da área da saúde, que eu vou ser bonzinho aqui, tá, Superneide? 94%, 95% dos profissionais da área da saúde no Brasil e fora estão adoentados, estão enfermos, muitos nem sabem que sabem, muitos sabem, e o pior, não admitem, não aceitam e não vão buscar auxílio profissional para sair desta frequência. Então, às vezes, um médico está super dominado pelo medo, pela pressão do dia a dia, e às vezes realmente ele não percebe, porque ele trabalha muitas vezes de plantão, né, 36 por 12, 12 por 36, ou 72 horas de plantão, como às vezes alguns médicos acontecem de pegar plantão sexta, sábado e domingo direto. E aí, depois, durante a semana, ele tem que seguir a agenda dele normal. E lembrando, um médico também tem família. Ele, muitas vezes, o médico também é professor universitário. E aí? Como que ele dá conta de tudo isso? Então, quem acaba sofrendo aqui dentro do cérebro deste médico, ou até mesmo você que está nos acompanhando aqui, eu também posso passar por isso, a Superneide também pode passar por isso, é a glândula pineal, aquela glândula gigantesca que fica no centro do nosso cérebro, que ela tem o tamanho de uma ervilha, e ela é a grande responsável não só pela qualidade do nosso sono, ela é responsável por um monte de outros pontos no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Então, borderline é quando você olha para os lados e não tem o que fazer. Burnout, você chega na empresa, você trava, a pessoa começa a tremer, né, e às vezes vem até desmaiar, Superneide. E aí, o que fazer? Neide, temos uma pergunta na Professor, plateia. incrível, incrível. Renatinha, segura um pouquinho aí, é muito interessante. Nós vamos à pergunta da plateia, professor. Aí eu quero que você deixe aqui suas redes sociais. Sim, e quem perfeito. já está nos acompanhando, o professor fez este exame aqui em mim, ao vivo e a cores. E o resultado está sendo fantástico. Eu destravei. Muito bem, temos surpresa. Vamos para a pergunta e depois eu finalizo com uma grande surpresa aqui para vocês. Bora lá. Boa tarde, doutor Hugo. Boa tarde. É um prazer estar no programa mais uma vez, transformando você. Gratidão. E eu, através do seu programa, fui transformada, estou sendo transformada. O meu filho, exemplo aqui do doutor Hugo, Super Hugo, fez uma consulta para o meu filho, né? E agora eu quero perguntar para o Super Hugo aqui, o doutor, gratidão eterna que eu tenho pelo seu programa, que a primeira vez que eu vim aqui, realmente eu estava num quadro depressivo, só que eu não sabia que o meu filho estava pior que eu, né? Então, o medo começou lá atrás. Ele não vem de uma vez. Então, tem uma assim, sabe? Você passa um aborrecimento financeiro, amoroso, dentro da igreja. E quem que não passa por esse? Isso, todos nós passamos. Então, processo? só que tem pessoas que é mais fácil cair no chão. E tem pessoas que põem no coração, né? O meu coração, como ele é mais sensível, né? Mas foi aqui no seu programa que eu comecei nos bastidores. E hoje eu estou aqui. Gratidão eterna por esse rapaz aí lindo, maravilhoso. Né, que a sua esposa deve admirar você muito, né? Que sua filha, né? Que abriu esse canal para a gente, e TV Barueri. Na verdade, foi no programa da Danúbia que eu vim trazendo uma pessoa e depois recebi um convite e estou aqui. Então, e eu quero falar assim, para o senhor, perguntar assim, eu ainda... Às vezes eu estou no metrô ou estou dentro do trem,
quando está muito cheio, me dá uma sensibilidade de um medo que, de repente, que eu vou desmaiar, mas eu não desmaio. Aí eu tipo assim, eu me aquieto, eu fecho os olhos. Sim. O que você poderia me ajudar nessa parte? Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, agradecer ao Randall, né, por essa grande oportunidade de ter aberto as portas para a Super Neide e a conexão que eu tive com a Neide ano passado de estar aqui. Então, gratidão eternamente a Randall por toda a estrutura aqui da TV Live Barueri. Vamos lá. Isso nada mais é do que crises de ansiedade momentânea que você está passando. Tá? E isso, é interessante esse ponto que você trouxe, estar dentro do transporte público, seja ele o trem, seja ele o metrô, ou até mesmo seja ele o ônibus ou a lotação. Isso está condicionado também ao SPC. Calma, segura aí, não tem nada a ver com o sistema de proteção ao crédito, e sim a síndrome pós-Covid. Isso é uma das variáveis, é uma das vertentes que a síndrome pós-Covid traz, e as pessoas muitas vezes não sabem, não se atentam a isso. Então, o que está acontecendo com você? O seu cérebro, quando ele vê que você está num local fechado, ou até mesmo um local mais aberto e com muitas pessoas, você tem ataques suscetíveis e rápidos de ansiedade. Você pode chegar a desenvolver até uma síndrome do pânico ali, que é o terceiro e último estágio de um excesso da ansiedade. Então, quando você estiver no transporte público, a dica que eu vou compartilhar aqui para você e também para todos que estão nos acompanhando é muito simples. Se você estiver sentado, então segura a sua bolsa, porque você vai precisar fechar os olhos. Tá? E você vai inspirar profundamente, contando até 6, de olhos fechados, bem profundo. Então, fecha os olhos. Inspira profundamente, contando até 6. Quando chegar no 6, você conta 1, 2, 3, mas segurando o ar, tá? E aí você vai expirar este ar, contando até 9. Então, puxa, contando até 6 pelo nariz, segura 3 segundos e expira pela boca, contando até 9. Por que você acaba entrando nesta ultra crise, né? Ultra rápida, que o cérebro, isso pode chegar aí ao nível de uma síndrome do pânico. É porque está faltando oxigênio funcional no seu cérebro. Então, por isso que eu trouxe, né, os sensores, que como a Neide comentou há pouco, do exame que eu fiz com ela no outro programa, né, e já transformou bastante coisa para ela. Olha que legal. Transformou a pessoa que rege o transformando você. Né? Então, aqui eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo com você, com o seu cérebro, e até o seu nível do seu controle de ansiedade, e o principal, mostra também como que está as moléculas de oxigênio funcional que está chegando ao seu cérebro. Então, quando a gente inspira pela boca, 80% do ar vai para o pulmão, 20% só vai para o cérebro. Então, aqui a técnica é ao contrário. Você fecha os olhos e inspira profundamente pelo nariz, para chegar a 80% do ar no cérebro, segura que é para o ar poder circular. O seu coração vai se conectar com o seu cérebro, ele vai receber os comandos, aí sim o oxigênio funcional vai conseguir te trazer benefício qual? De te acalmar e te tirar daquele estado. Então, isso é um exercício prático, simples, rápido e muito funcional. Todo mundo aqui exercendo. Gratidão, professor Hugo. Gratidão. E eu acredito que não será só para ela este exercício. Para todos vocês. Mas agora, professor aqui. Hugo, eu quero que você deixe os locais que você atende, as suas redes sociais, porque o nosso tempo, tá voando. Nós estamos na era de Mercúrio. Ó, o meu Instagram, @HugoFelipeOficial, meu WhatsApp, DDD 11 9 6417 3672, você fala diretamente comigo, ou meu site, www.drhugofelipe.com.br. Eu atendo aqui na Alameda Grajaú, em Alphaville, número 98, e também no número 2264 da Avenida Paulista, lá em São Paulo. E se você perdeu, vá na bio do programa e você encontrará lá. E lembra que eu falei que tinha uma surpresa? Só para finalizar rapidamente. Depois nós vamos gravar uma externa, tá? E eu vou mostrar em tempo real o que acontece com o cérebro de uma pessoa em tempo real quando ele acessa o medo. Então vocês fiquem atentos nas redes sociais da Super Neide, do Transformando Você Oficial, que tem esse presentão para vocês que nos acompanham aqui semanalmente. Combinado? E até mesmo no canal Barueri Live. Isso, muito bem. Siga-nos. Um
Gratidão, Super Neide. Neide, vamos aproveitar rapidinho e só ver o nome do pessoal que tá aqui Ai, tá. O nome do pessoal que está aqui? na plateia. Você não apresentou. Tá. É porque tinha uma outra pergunta e nós prometemos, eu e o professor, nós faremos uma live, professor. Com certeza. Assim que o programa for ao ar, nós abriremos uma live, porque o tempo aqui é muito passa muito rápido, né? Mas eu quero apresentar, sim, essa plateia maravilhosa. Nós temos ali a nossa Laiane, ela que cuida das minhas mídias sociais e também minha fotógrafa oficial, Laiane. Nós temos ali de blusa laranja a tia Helena, que é a maneira carinhosa que ela é chamada, né? Porque ela é presidente ali da SEBER, o Instituto dos Condutores Escolares de Barueri e região. E a tia Helena, ela é transportadora e presidente. E eu tenho 2 filhas que fazem parte da SEBER, a Angélica e a Georgia, que eu quero mandar um beijo. Nós temos ali também, com esse leão maravilhoso, a Tamires. A Tamires, ela é assistente, ela é o braço direito e esquerdo da Suelen, que é a que está ao lado. A Suelen, ela tem uma escola de balé, Suelen Perestrelo, né? A Suelen está aqui nos prestigiando com a sua presença. Nós temos ao lado da Suelen a Cleo. Super Cleo. A Cleo é uma amiga, participa e ela é responsável pela plateia do nosso programa. A Cleo está em transição de carreira. E nós temos ali a Ana, toda de verde, de verdade e vida, né? A Ana é do Doces Suspiros. E temos a Renata, a nossa Renata Leal, a minha parceira e companheira de merchan. Muito bem, Super Renata. Professor Hugo, gratidão. E Gratidão a até, todos. se você gostou, indique para os seus amigos, compartilhe este link, né? E venha conhecer mais Doutor do Hugo, não vai embora. professor Temos muitas perguntas lá e atrás. doutor viu? Hugo, Gratidão. nos bastidores, Gratidão, olha Super só. Neide. Olha só, Obrigado, até a próxima. o professor Hugo, Sim. só que depois a conta você manda para a plateia, tá Com bom? certeza. Não. Fica tranquila, Super Neide. Microfone. E isso daqui hoje está incrivelmente incrível. É pleonasmo isso? É, Randall? É. Dizem que é. Randall, como nós estávamos falando sobre o medo, e você viu uma dissertação, né, científica sobre o medo. Sim. Você sabe que são ferramentas que a vida vai proporcionando e tem que aproveitar, né? Um canal como esse, né? Já transformando de verdade vida, viu? Testemunho da nossa amiga ali, né? Falando que foi através aqui do seu programa que já mudou muita coisa, né? Já fez até uma consulta online aqui, né? Ao vivo e a cores aqui. E acho que esse tem que ser o propósito de vida de cada um de nós. Se cada um de nós tivéssemos essa responsabilidade de influenciar as pessoas, mudar a vida de uma, a nossa sociedade seria melhor, a nossa sociedade seria Randall, melhor. E isto são políticas públicas. É isso aí. Políticas públicas. Randall, você não tem noção da minha vida, como mudou a rota depois da oportunidade que você me deu. E eu sempre falo, você tem oportunidades, mas o que você faz com as suas oportunidades? É isso aí. É isso que a gente estava comentando hoje nos bastidores.
Não adianta você imaginar uma coisa que você quer e ficar sentado esperando, porque não vai acontecer. Você tem que fazer. E sabe que uma coisa que eu sempre falo, da moeda da oportunidade, né? E a lei da semeadura, ela é real. Se você plantar oportunidade, você vai colher oportunidade. Exatamente. Então, eu fico muito feliz. E como empresário, né, a gente, quando chega ao final do mês, chega as contas, eu falo, caramba, aquele canal lá, acho que eu vou encerrar aquelas paradas lá, tal, né? Tô gastando muito dinheiro com isso. Mas quando eu venho participar, eu vejo essa transformação de vida, as pessoas. Eu falo, Deus, se Deus quiser aí, tá tudo certo. Vamos fazer nossa parte, vamos esforçar e continuar. Randall, são testemunhos assim que faz a gente... eu tenho pessoas, não Com estão certeza. aqui, porque ela teve uma intoxicação, não sabe se alimentar, ela não quis pôr a vida dos outros em riscos, né? Mas elas falam assim, Neide, eu não gosto de perder um programa seu, porque assim, já transformou minha vida, e eu nem cheguei a fazer terapia com ela. Tem algumas aqui, a Renata, nós começamos, né? Mas eu não fiz terapia, mas só esses bate-papos, né? tirando esses cunhos terapêuticos. Porque, Randall, a minha vida, a do professor Hugo, de outros psicólogos, psicanalistas que passam por aqui, né? Nós precisamos dessas oportunidades. Por quê? As pessoas estão muito preocupadas, Randall, em ter um iPhone, ter um carro melhor. Gente boa. E ser. Então gasta tudo, mas não tem dinheiro para fazer uma terapia ou não considera uma terapia. Olha, Neide, uma pessoa dessa, eu digo uma coisa, ela não se ama. Porque se ela se amasse, ela seria mais importante a vida dela do que o próprio telefone. Vai gastar com um equipamento eletrônico, gastar com qualquer outra coisa, mas não investe nela. Sabe que eu sempre tive preguiça de fazer academia. Sim. E aí meu pai faleceu faz 4 anos, muito jovem, 63 anos. Nossa, bem jovem. Sedentarismo, aquela coisa toda. E aí, um dia eu falando com um amigo meu, tem que andar de bicicleta e tal. Eu falei, bicicleta é muito caro, né? Eu fui para ele, que quando você começa na academia, mas era uma desculpa. Exercício, você começa a falar, quer empolgar todo mundo, quer envolver todo mundo. Aí eu falei para ele, vamos andar de bicicleta, vamos fazer alguma coisa. Ele, bicicleta é muito caro. Eu falei, caro é morrer. Sim. Caro é morrer. E você vê, seu pai te influenciou para coisas boas, mas você também observou. Eu tenho 65 anos, Randall, mas as minhas filhas falam, mãe, você pode estar melhor, você pode melhorar. E a nossa briga é com exercício. Eu gosto de caminhar, né? E aqui em Barueri, Randall, é isto que eu falo. Você é da tecnologia, mas Barueri é uma cidade inteligente. Eu vivi 6 anos na Bahia. Uhum. E quando eu voltei, eu ainda não falei com o Furlan, mas eu falei que eu preciso de uma hora. Porque só sabe o que é Barueri quem sai daqui... que vem de outros lugares. Olha, tem muita coisa que precisa melhorar? Lógico que tem, aqui em qualquer outro lugar. Mas ainda aqui é melhor lugar para se viver. Considerado o primeiro mundo, né? Então tem tudo. Randall, Quanto mais você melhora a saúde, mais as pessoas querem usar a saúde. Quanto mais você vem de melhora... outros lugares também. Você tem ideia aqui, tá aqui a tia Helena. Ela vai dizer para você quantos alunos de fora procura ela para querer matricular em Barueri. matricular. Se fosse ruim, né, tia Helena? Ninguém queria. E sem contar, Vê se alguém Randall, quer montar para estudar lá na outra cidade vizinha aí. Nem vou falar de cidade aqui, porque... Mas se qualquer outra cidade ninguém quer. Nem sei se o transporte escolar é tão forte quanto é Barueri. Barueri é muito forte o transporte escolar. O que fortalece o transporte escolar? Boa escola. Porque todo mundo quer cada estudar aqui. ETEC em cada bairro. Né? A educação, tudo. A falo tecnologia. O Furlan é um prefeito regional. Se você entrar, se olhar as divisas das cidades aqui, ó, de manhã, na hora do almoço e final do dia,
o tanto de transporte escolar entrando e saindo em Barueri, É mesmo? você vai ficar espantado. Randall, falando É muita nisso, gente. Você só apoia, viu, tia Helena? Eu apoio. É. Se tem vaga aqui, tem que ir pro povo mesmo. Randall, e falando nisto, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o título que Barueri recebeu de 2018 para 2019. Qual deles? São vários, hein? Ó, vários, ó, Aí sim, eu hein? falei, ó, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Olha só, Você sabe olha que só. até essa semana, agora, eu recebi uma carta do Instituto Smart City Brasil reconhecendo Barueri em um outro projeto nosso e fomos premiados de novo. E isso, Neide, enche nosso coração de alegria porque mostra que estamos no caminho certo e nada melhor do que o reconhecimento de que você está no caminho certo. E as premiações externas, porque política tem um lado bom e um lado ruim. O cara interno, ele não quer que você vá bem. Tem as ciumeiras da política. Neurociência pode explicar isso melhor para nós aí. Que cidadão é esse, né? Então, mas tem muita gente que acaba não acompanhando o processo, né? E às vezes critica tanto a saúde quanto outras coisas, mas quando vem um título de fora e um reconhecimento de um trabalho, isso não tem preço. O Arnold Schwarzenegger falou assim, não é lá no palanque, lá que se ganha uma luta, não é no ringue que se ganha uma luta, é o esforço diário, constante. Exatamente. Então, quando chega o reconhecimento, esse esforço foi. E quais são os 5 pilares de que Barueri participa? Pessoas... A sustentabilidade, você fala? Sustentabilidade, tecnologia. Ney, você sabe que a Barueri é uma cidade completa, né? Quando você fica grávida, você tem ali o pré-natal. Quando você Eu sou testemunha com os neném, meus netos. Você tem lá o enxoval. Depois ele entrou na atendimento creche, de primeira. Tem a creche, depois tem a pré-escola, depois tem o ensino médio, depois tem a escola técnica. Então, na verdade, Barueri, ela acompanha uma geração inteira. Furlan fala que um dia ele estava no Alpha Shop aqui em Alphaville e viu os carros passando, os ônibus cheios de gente e os carros passando uma pessoa, 2 pessoas no máximo. E ele queria entender o que é aquilo. Aquilo era... Alguém falou, olha, Furlan, isso aí é o seguinte, pessoas, o melhor emprego de Alphaville, Barueri, está na mão dessas pessoas que não moram aqui. Aí ele, num diálogo, fala assim, mas o que eu preciso fazer para mudar isso? Escola técnica. Da região, nenhuma cidade da região tem ITB. O tanto de escolas que nós temos. Aqui tem a FATEC e ETEC. Furando um diálogo com o governador Alckmin na época, falou, governador, preciso montar uma ETEC, FATEC em Barueri. Aí eu lá não tem recurso, o Estado tem outras prioridades e tal. Não dá para construir uma ETEC lá. Eu falei, não, eu vou construir o prédio e você só administra. Então, essa realidade. As parcerias. Mas essa realidade. Uma visão, né? Na verdade, uma visão. De entender que as pessoas, elas precisam do quê? Da oportunidade. De estudar, né? De viver bem. E por onde eu tenho passado, Neide, eu procuro fazer isso. Estou secretário hoje lá com o Furlan, estou no 6º ano. E todos os dias eu Você foi secretário também da Bruna, né? Fui chefe de gabinete dela por 8 anos. Chefe de gabinete. Por 8 anos. Eu vi. E nessa época eu te conheci nas formaturas por aí. Nas formaturas. Você é diretora de escola. Então, essas coisas, eu sempre procuro transbordar na vida das pessoas. Eu estou secretário, eu não sou secretário. Né? Eu estou lá. Enquanto eu estiver lá na minha função pública, que eu puder fazer política, para que as pessoas façam da vida dela as coisas melhores, eu vou fazer. A minha parte, no período que eu passar em terra, né, eu vou fazer. Sem olhar a quem. Randall, eu tenho estado tão feliz. Nós gravamos aqui um programa. Tudo que acontece na infância não fica lá. Ele cresce com você. É isso aí.
um administrador da Doterra me chamou e me convidou para fazer parte de um projeto, que são os óleos essenciais, né? Os óleos são o sangue das plantas. E eles me convidaram a participar, a mulher moderna do Filho em Movimento. E o que é essa mulher moderna? Você abriu a chave aqui. Ela ter a responsabilidade com o seu marido, com a sua casa, com os seus amigos, com seus familiares e com a sua sociedade para que não adoeçam. É isso aí. E os óleos, eles são... Então, as empresas, elas buscam Barueri, elas buscam... Meu marido é de Franca, nós temos casa lá em Franca. O pessoal da Record me convidou através, Randall, do Transformando Você, do canal Barueri. Então, legal. Isso me enche de alegria, porque essa oportunidade que você me deu, eu, com responsabilidade, exerci e está abrindo oportunidade para outras pessoas. É isso aí. Então, Randall, gratidão. E possa contar conosco, a minha equipe é maravilhosa, pode contar conosco e quando for preciso de rodas de conversa e esse tema, falar de políticas públicas, nós temos a Faculdade Unina também, que tem gestão pública. Isso é importante. E é uma faculdade que está fazendo parcerias aqui. Na Tia Helena, nós abrimos o primeiro polo da Faculdade Unina. Preço acessível e trabalha com políticas públicas. E ela tem uma pós-graduação que é coaching e mediação de conflitos. Uau. E que eu Isso é fiz, importante. Randall. E é uma empresa também que vem abrindo oportunidade. Mas, Randall, como o tempo, né? Nós queremos... Encerrar. Caramba. Queremos agradecer. Você moral na TV, tá bonito encerrar já aí. Eu tô aqui, meu. Olha, Randall, Tá 10 olha, minutos pessoal, aí, pessoal, olha. Tem tempo pra ele olha. não, gente. Vocês não estão entendendo. Você vê que a produção é séria aqui, viu? Não Vocês dá não- moral nem pra mim, você viu, né? É. Mas nós temos uma parceira também, que é a Cristiliane, da Mary Kay, e a sua filha Clara. Hoje elas não estão aqui por problema de saúde e te mandaram Ó, que legal, um mimo obrigado. Valeu. por você A Mary estar Kay. presente. Cris e Clarinha, Obrigado, um obrigado. beijo. Muito obrigado, hein? E Muito Randall, olha, nós queremos agradecer esse carinho. Nós sabemos que você deixou a sua secretaria para estar aqui. É um prazer, pô. Mas para nós foi um privilégio e que essa seja a primeira de outras. E para falar de política, você foi o que abriu o quadro. Que bom. Fico feliz pelo convite, por você ter aceitado o desafio quando eu falei com você ali. Neide, vem pra cá, né? Que pessoas boas, que tem experiência, você que lidou com muita gente, muito adolescente, muito jovem, por muito tempo, tem muita bagagem para apresentar para nós. Então, isso não podia ficar com você só, tem que compartilhar com a gente, com Com as certeza, pessoas aí. gratidão. Então, obrigado a Randall. todas as pessoas que estão aqui participando aqui, só eu de homem aqui nesse programa, né? A mulherada E o tá Gui, né? dominando, né? É, E o um Gui, beijo para Danúbia também, que foi a minha porta. É verdade. Né? Foi E a gente porta. fica muito feliz, porque a gente sabe que pessoas estão sendo transformadas através desse programa, desse canal, e isso é o propósito de vida. E o interessante, o Randall, que nós estamos fazendo parceria. Eu e a Tice Meneguzzi, Sim, a Tice. nós estamos trabalhando num projeto da Doterra, Mulheres em Ação. Que legal. Mulheres em Ação. Porque a Tice está recebendo esse induto, né? Uhum. De o Embaixadora. nome dela, embaixadora das Forte. mulheres em Barueri, Sim. né? E ela é nossa parceira. Um beijo, Um beijo, Tice. Um beijo para você. Beijo. E você que ficou aí, que nos assistiu, se você gostou, compartilhe, fale para as pessoas.
Se quer fazer pergunta, entre lá no Transformando Você Oficial, no canal Barueri, que nós estaremos lá também, e no Neide Regina Terapeuta. Um beijo a vocês todos, gratidão à minha plateia, a Suelen, a Tamires, a Cleo, a Renata, parceira Obrigada a vocês pela maravilhosa. oportunidade. A Renata, empresária, ela tem um buffet. Precisando de festas. Legal. E Chama festas. Divinas Festas. E festas de artistas. Quantos artistas Legal. já vieram por aqui? Dani, Amorim, um beijo que a Renata trouxe Que legal. para cá. Que bom. Né? Obrigada, gente. E um beijo para todos vocês. Tia Helena, gratidão. Doutor Hugo, Laiane, Guilherme, que é o meu produtor, meu braço direito e esquerdo. E a Ana. Gratidão, Randall. Gratidão Eu e agradeço. até a próxima Se Deus quiser, se terça-feira. Deus quiser. Amém, Amém. amém. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau. Muito bom.